Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto. Hoje com vocês, eu, diácona Meris Gutcher, diácona voluntária na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Quero saudar a cada uma e a cada um de vocês com a palavra que é lema desta semana, que se encontra em Lucas 8, o versículo 15, que diz: a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. Que nós possamos, neste dia, refletir sobre o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Que a palavra de Deus possa encontrar solo fértil em nosso coração, para que esta palavra frutifique e não fique apenas guardada para nós, mas que possa se traduzir em ação na vida das pessoas que estão à nossa volta. Gratidão a Deus que nos agracia com mais um dia de vida. Gratidão a Deus que, como um pai, nos alimenta e como uma mãe nos ensina os bons caminhos da vida e que, através de Cristo, nos deixou muitos ensinamentos, sendo que o maior deles é servir, doando-se por nós na cruz para que nós tenhamos vida eterna, e do Deus que, através do Espírito Santo, nos inspira a servir com os nossos dons a todas as pessoas e em todos os momentos. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és o Criador da vida e nos confiaste a missão de preservar e promover a vida contra a morte. Por essa razão nos deste os Teus mandamentos. Na Tua presença e à luz da Tua palavra reconhecemos o nosso fracasso. Reconhecemos que somos falhos. Vês e sabes o quanto nós nos conformamos com tanto desamor, com tanta injustiça, tanta miséria, tantos crimes e tanta mortalidade. Sabemos que sempre de novo esmorecemos diante de tantos desafios. Temos falhado na missão de preservar e de promover a vida. Por causa de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te rogamos humildemente. Perdoa-nos a falta de fé autêntica e praticante. Liberta e transforma para que sejamos instrumentos Teus que preservem e promovam a vida contra a morte. Concede-nos agora o Teu Espírito Santo, a fim de que experimentemos verdadeira comunhão uns com os outros. Faze com que, à luz da Tua palavra, reconheçamos a Tua vontade para a nossa vida neste mundo. Ajuda-nos a louvar-Te com todo o nosso ser, por causa de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo reina de eternidade em eternidade. Amém. E agora nós queremos ouvir um hino de louvor ao Senhor. Neste mundo são muitas as coisas que querem nos dominar. São poderes, pessoas e modas que estão sempre a convidar. Há, porém, uma voz bondosa de amor que não cansa de
Hoje eu vou falar sobre o quinto mandamento, que é não matarás. Ele está escrito em Êxodo 20, versículo 13. Vou contar a história com meu amigo Zé. Oi, tia Iris. Oi, Zé. Olá, crianças. Zé, presta atenção que eu vou contar uma história sobre que fala sobre dois irmãos que está no início da Bíblia, lá em Gênesis. Caim e Abel eram irmãos. Um dia eles resolveram fazer um sacrifício. O que é sacrifício? É uma oferta para Deus. Caim era agricultor e ele ofertou frutas, legumes e verduras para Deus. E Abel era pastor. Como a pastora do Cimério? Não. Era pastor, naquela época, era pastor aquelas pessoas que cuidavam do rebanho. Ele era pastor de ovelhas. Então, ele escolheu uma ovelha bem bonita e ofertou para Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele ofertou de coração, e não se agradou da oferta de Caim, pois ele não ofertou de coração. E porque Deus não se agradou da oferta de Caim, Caim ficou com muito ciúme de Abel. Caim só precisava se arrepender. Daí ele também iria aceitar a oferta dele. Sim, mas Caim não se arrependeu e deixou o mal entrar em seu coração. Então ele decidiu fazer uma coisa muito errada. Ele matou o seu irmão. Deus veio e falou com Caim, mas Caim não se arrependeu. Em vez dele se arrepender, ele fugiu. E fugiu para um lugar muito distante e não vivia mais com seus pais. Naquela época não tinha prisão? Não, por isso ele fugiu, pois ele sabia que seus pais estavam muito tristes. Hoje nós temos prisões. E se matarmos alguém, somos presos. Sim, e quando a gente faz algo de errado, a gente tem que arcar com as consequências. Por isso a gente é preso. Mas você sabia, Zé, que a gente pode matar com as palavras? Como? Fazendo bullying, chamando outra pessoa de gorda, rindo dela, chamando palavrões e desejando o mal para o outro. Então, quando fazemos isso, também estamos matando? Sim, as outras pessoas ficam tristes, desanimadas e até muitas vezes ficam em casa, nem saem mais de casa, de tão doente que elas ficam. Crianças, Deus se alegra e se agrada quando a gente faz o bem e obedecemos os seus mandamentos. Mas quando erramos, nós podemos ir a Ele e pedir perdão e Ele nos perdoa. E sabem por quê? Porque Ele nos ama. Nós precisamos sempre nos esforçar para fazer o que agrada a Deus. É sim. Crianças, assistam o culto da próxima semana, pois vamos conhecer mais um mandamento. Tchau, crianças. Até breve. Uma abençoada semana para vocês e um grande abraço. Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 17 a 22. E a palavra de Deus nos diz: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar
um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Até aqui a palavra de Deus no dia de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Os mandamentos são a lei de Deus. Os mandamentos foram dados para regrar a convivência, seja com Deus ou seja com as pessoas que estão à nossa volta, seja para viver bem em sociedade. Os 3 primeiros mandamentos, eles se referem especificamente ao nosso relacionamento com Deus, enquanto o 4º nos fala de honrar pai e mãe, este que foi o tema do nosso culto do domingo passado. A partir do 5º mandamento, que é o que nós vamos ver hoje, até o 10º mandamento, nós temos bem claro que eles se referem ao nosso relacionamento com o próximo, o viver bem em sociedade. Mesmo assim, em cada explicação que o Catecismo Menor de Lutero nos dá, ele reforça de que, em primeiro lugar, nós devemos temer e amar a Deus. E quem de nós não se lembra do ensino confirmatório? Momentos em que nós estudamos e decoramos os 10 mandamentos. E também muitos precisaram decorar aquela famosa frase que dizia: o que significa isso? Talvez tenha se passado bastante tempo e nós precisamos relembrar, ou mesmo ouvir mais uma vez. Especificamente hoje nós vamos falar do 5º mandamento. O 5º mandamento que nos diz: não matarás. Ele parece fácil, não é mesmo? Porque muitas vezes nós pensamos: eu não vou matar ninguém. Mas veremos o que nos diz o Catecismo Menor e Lutero. Martim Lutero nos auxilia a compreender os mandamentos e como eles devem conduzir as nossas ações, porque eles nos falam da nossa relação com Deus e com a pessoa próxima e como nós devemos agir. Não matarás. Lá no Catecismo Menor a gente vê o que significa isso. Devemos temer e amar a Deus, e por isso não agredir nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. Devemos temer e amar a Deus, e por isso não agredir e nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. No Catecismo Maior, o 5º mandamento, Lutero nos dá mais explicações detalhadas sobre o que significa não matar.
Ele diz que, em primeiro lugar, nós não devemos fazer mal. Em segundo lugar, ele diz que transgride esse preceito não só quem pratica ações más, mas também aquele que, podendo fazer o bem ao próximo, todavia não o faz. E em seguida, Lutero desdobra o que significa deixar de fazer o bem ao próximo. E ele diz: assim que mandas embora uma pessoa desnuda, quando poderias vesti-la, deixaste-a sucumbir ao frio. E se vês alguém que sofre fome e não a alimentas, estás permitindo que morra de fome. Da mesma forma, se vês alguém condenado à morte ou em situação similar, se não o salvas e conheces meios de fazê-lo e não o fizeste, então o mataste. E coisa nenhuma te valerá alegar que não teve a intenção ou que não sabia, só porque não entraste com ajuda, conselhos e atos, pois lhe negaste a caridade e o privastes do benefício que lhe teria salvo a vida. Com isso, quando nós afirmamos a nossa fé a partir do 5º mandamento, nós estamos nos comprometendo a garantir a vida e a dignidade e a cidadania das pessoas. Ao olhar para outra pessoa, nós buscamos compreender as necessidades, buscamos com ela cuidar e transformar a sua realidade, seja através de ações comunitárias, através de ações diaconais. Para Lutero, o 5º mandamento é a intenção real de Deus, é que não permitamos que venha qualquer ser humano sofrer dano e que, ao contrário, demonstremos todo o bem e amor. Interessante que no Evangelho de Mateus a gente vê que o Evangelho ele não anula a lei. Pelo contrário, ele reforça a lei. E a palavra que nós encontramos no Evangelho de Mateus, ele deixa bem claro essa posição. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme Mateus 27, os versículos 37 a 39. O primeiro mandamento descrito aqui, ele se refere aos 3 primeiros que estão nos 10 mandamentos. Enquanto o segundo mandamento que eu acabei de ler, descrito aqui, ele se refere ao do 4º ao 10º mandamento. E esse segundo mandamento, diz Mateus, que se resume em amar ao próximo. O reformador Martim Lutero afirma que a fé e o amor perfazem a vida do cristão e da vida cristã. A fé recebe e o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus e o amor as aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus e através do amor, ela beneficia as outras pessoas. Nós podemos e nós devemos amar as pessoas, o próximo, porque Deus nos amou primeiro. E o que seria amar o nosso próximo? Quem que é o meu próximo? Quem que é o meu irmão?
A Bíblia nos diz em Gênesis 1 que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Gênesis 1, 26 a 27. Vejamos que em Gênesis fala que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são infinitamente valiosos aos olhos de Deus e deveriam e devem ser aos nossos também. Somos irmãos e irmãs porque nós fomos criados por um mesmo Deus. Nós temos todos a mesma essência, imagem e semelhança de Deus. Significa que tem dentro de si algo injetado por Deus. Não necessariamente significa que tenha grande comunhão com Deus, mas significa que possa se relacionar com Deus. E isso é que dá singularidade, valor e dignidade ao ser humano. Não podemos esquecer que não existe hierarquia no ser imagem de Deus, onde uns são mais imagem de Deus e outros menos. Não. Cada pessoa é importante, independente da cor, da raça, do jeito que é, porque foi criada à imagem dele, à imagem de Deus. Um dia nós aprenderemos essa verdade. Saberemos que Deus nos criou para viver como irmãos e irmãs e respeitarmos o valor e a dignidade de cada pessoa. Timothy Keller, em seu livro Justiça Generosa, diz: assim sendo, a imagem de Deus é a primeira grande motivação para viver uma vida de justiça generosa, suprindo as necessidades e guardando os direitos dos que nos cercam. Essa atitude ela gera humildade perante a grandeza de que cada ser humano criado e amado por Deus. Aceite a pessoa que está do seu lado, tanto quanto você, que também é a imagem e semelhança de Deus. A humildade, ela está atrelada ao respeito. E respeitar os nossos semelhantes, ou outro ser humano, é essencial para curar as feridas que o mundo já tem. Se você não tiver respeito, provavelmente não exerce a humildade. Nenhum ser humano precisa oferecer condições para ser respeitado. As condições já existem. Se ela existe, é porque é imagem de Deus e deve ser respeitada. Ainda que não respeite o que ela faz, que não concorda com o que ela pensa ou com suas atitudes, precisa respeitar aquele ser humano. O respeito enobrece, sobretudo quando se trata de pessoas simples e que não tenha nada a ver com valor material ou os benefícios pessoais. O respeito carrega um valor inestimável da humildade, que é tratar o outro como o seu semelhante. Nós cristãos
confessamos e cremos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, independente de raça, sexo, cor, idade, peso. Somos criaturas amadas por este Deus onisciente e onipresente. Confessamos como o salmista diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, os versículos 13 e 14. Nós, quando ainda estávamos no útero de nossas mães, formando o nosso físico exterior e interior, Deus nos tecia e nos amava. E não apenas eu e você que estamos aqui, mas todos os seres humanos foram formados desta forma. Deus conhece a cada pessoa desde o ventre da sua mãe. E tocados e tocadas por essa atitude de Deus, nós não queremos e nem devemos magoar ou ferir o nosso próximo, a nossa próxima. Mas devemos ajudar-lhe e favorecê-lo em todas as suas necessidades corporais, espirituais, psicológicas, sociais. Jesus nos ensinou a amar a todas as pessoas, seja em palavras ou seja em atitudes. Amar se traduz em respeitar, valorizar, tolerar, cuidar, aprender, auxiliar e perdoar. Deus nos exorta que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, conforme o versículo de Mateus, que diz: o segundo mandamento é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele também nos exorta a amar o inimigo, no mesmo livro de Mateus. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ainda em João 14:34, a palavra de Deus nos diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E ainda em Romanos 13, os versículos 9 e 10, nós lemos: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor, ele não pratica o mal contra o próximo. Pelo contrário, ele quer sempre o bem do próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amor a Deus e amor às pessoas. Jamais despreze alguém, pois ele pode ser Deus e você não sabe. Em Mateus 25:40, nós lemos: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não os subestime, tenha respeito pela pessoa, independente de quem seja, da posição que ocupe, da forma que pensa, se você concorda com ela ou não.
Maioria das vezes nós achamos que nós temos o direito de decidir quem merece e quem não merece, quem está certo e quem está errado. Olhamos para os outros, os próximos e talvez os não tão próximos, com os mesmos olhos de amor que Deus olha para nós. Como seres humanos, nós muitas vezes somos rápidos em julgar e apontar o erro dos outros. Esquecemos que nós mesmos somos pecadores e falhos e que a cada novo dia carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E assim como Deus nos ama e nos aceita da forma que nós somos, nos perdoa, nós também devemos amar, aceitar e perdoar o próximo. E mesmo aquele que também não consideramos que seja tão próximo assim. E que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa nos perdoar e nos ajudar a sermos seres humanos com compaixão, com empatia, com solidariedade e com olhar de amor para as outras pessoas. Amém. Silêncio
Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada por tua palavra que nos admoesta sempre de novo a nos voltarmos para ti. Que nos mostre o teu cuidado e teu olhar misericordioso para cada um de nós. Nos ajude a também ter este olhar para o nosso próximo. Olhar para o outro como alguém que também foi criado à tua imagem e semelhança. Ajude-me, Senhor, a não cair em tentação de rapidamente julgar as pessoas e achar que eu estou certa e os outros estão errados. Ajude-me, Senhor, a ter ouvidos e olhos atentos e mãos generosas para as necessidades das outras pessoas, sem julgar, sem condenar, sem se achar melhor. Ajuda-me, Senhor, a empenhar-me com todas as minhas forças contra tudo que promove a morte. Ajuda-me a viver e a promover a vida como a ti agrada. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que perderam o sentido da vida e que não encontram mais a alegria de viver. Pelas pessoas que perderam seus empregos, pelas pessoas que passam fome, que tenham o que comer, pelas pessoas que passam frio, que tenham o que vestir, e que cada pessoa possa ter sobre sua cabeça um teto para proteger. Oramos pelos enlutados que possam ser consolados a cada dia e que seu coração possa receber o consolo de ti. Oramos para que possamos ser igreja que ouve e segue a palavra, mas que também seja igreja que se empenha em colocar sinais concretos e visíveis da luta pela vida contra a morte na vida das pessoas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. E a bênção de hoje, em forma de um hino, nos diz: queira a estrada conduzir-nos junto com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com o seu calor. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo e abençoando, sentirás que somos filhos seus. Tenha descanso e o pão de cada dia, e isto nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, tendo alegria, Deus o Pai queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e sirvam a Deus com alegria. Amém.